Hi there, welcome to our third class. Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula. My name is Paula Mariana, English teacher. Eu sou a professora Paula Mariana, professora de inglês. And today let's talk about, e hoje nós vamos falar sobre meeting people. O que é isto? Conhecendo pessoas, né? Então, no nosso dia a dia, a gente anda por diversos lugares, encontra diferentes pessoas. Então, saímos de casa e estamos aí, né, a encontrar pessoas pelos nossos caminhos. E como é que a gente se comunica? Como que a gente estabelece uma conversa aqui no Brasil, aqui no Tocantins, quando a gente vai conversar com alguém, né? Então, para conhecer aquela conversa, para você perguntar sobre a pessoa, né, também vai perguntar coisas sobre você e a gente vai ali conversando. Então, a gente pergunta qual o seu nome, quer saber a origem, a idade, coisas desse tipo, não é mesmo? E como é que a gente estabelece esse tipo de conversa na língua inglesa? Vamos ver? Então, para começar, teremos um exemplo de presentation, de conversa entre as pessoas. Nós temos aqui duas meninas, né, duas jovens, a Melissa e a Lauren, e elas estão conversando. O que será que elas estão conversando? A Melissa diz assim, Hiya, what's your name? Oi, qual o seu nome? E a Lauren responde, I'm Lauren, what about you? Melissa, my name's Melissa, where are you from? Então, o que é que ela perguntou que a outra respondeu? Eu acredito que essa não é muito difícil, né? Qual o seu nome? Eu sou a Lauren. What about you? Significa quem é, e você, né? E sobre você. E Melissa diz, my name's Melissa. Percebam que aqui nós temos I'm Lauren, uma forma da pessoa se apresentar. Então, levando aqui para mim, eu posso dizer I'm Paula. Quer dizer, eu sou Paula, eu sou a Paula. Ou eu posso dizer my name is Paula. São duas formas de dizer a mesma coisa, o seu nome. Então, continuando, where are you from? O que é que a Melissa está perguntando para a Lauren? Que ela responde, I'm from England. O que é I'm from England? Então, ela perguntou, de onde você é? A Lauren respondeu, eu sou da England, Inglaterra. I'm Brazilian, você conhecia aí, né? Continua a conversa, a Melissa fala, I'm Brazilian. O que é I'm Brazilian? Eu sou brasileira, então ela responde com a nacionalidade. E a outra responde com o seu país. Então, quando alguém pergunta where are you from pra gente, em inglês, a gente pode responder I'm from e o local, ou a gente pode responder I'm e a nacionalidade, nationality, ok? Continuando a conversa, Lauren faz outra pergunta. How old are you? E Melissa responde I'm 18, que é o 18, years old. O que é que uma perguntou para a outra? Quantos anos você tem? Então, essa expressãozinha aí, para perguntar a idade, e Melissa responde, eu tenho 18 anos. E a outra finaliza, me too, eu também, né? Então, percebam que essa apresentação entre as duas provavelmente está acontecendo em uma sala de aula e, pelo que a gente está percebendo, elas não se conheciam, estão se apresentando. Seguindo, então, a primeira coisinha que a gente faz quando encontra alguém que quer saber mais sobre aquela pessoa, que faz aqueles cumprimentos, que foi o tema da nossa aula anterior, aí a gente quer saber o nome. What's your name? É a pergunta mais clássica, né? Mais básica para se perguntar o nome de alguém lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em algum país que fala a língua inglesa. Então, essa deve ser a frase que nós utilizaremos para perguntar o nome. E aí, como já falei, duas formas. My name is Paula, por exemplo, ou I'm Paula. Muito bem. Vamos pegar aqui o exemplo dessa menininha, que temos algumas informações sobre ela. O que significa aí esses dados? É a identification, né? Poderia ser aí um identity card, um cartão de identificação da menina. E temos algumas informações que foram preenchidas. Então, a parte de azul são os dados dessa menina e aqui são os campos que estão sendo questionados, né, que estão precisando ali ser preenchidos a respeito dela. Quem é essa menina?
Tem lá, full name. O que seria full name? Que ela respondeu, que ela preencheu lá, Susan Roberts. E depois sequencia, first name. O que seria essa palavra first name? Name é bem claro pra gente, nome, né? E esse first, e esse full. Em seguida temos last name. O que será last name? E o nickname. O que são essas palavras? Então, se a gente pegar aqui o full name, Susan Roberts, só fazer um comentário antes, porque nos países como Inglaterra, Estados Unidos, é muito comum as pessoas se apresentarem pelo seu nome e o seu último nome, que é o family name, né? Seria para nós um surname, um sobrenome, um nome de família, que vai ser identificada pela expressão last name. Então, o que é que temos aqui? Full name é o completed name, é o nome completo, é o nome todo, né, da menina. Então, ela tem ali, Susan Roberts. First name é o quê? Susan, ou seja, o primeiro nome. Last name, ela colocou lá, Roberts. Seria o quê? O último nome, a palavra last em si é último, né? Mas é utilizada aí como nome de família, o último nome ou sobrenome. E o nickname, eu, por exemplo, tenho um nickname de Paulinha, muita gente me chama de Paulinha, Paulette. Então, isso é o quê? Um nickname, que a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né? Porque o outro precisa aceitar. Bom, então, nos Estados Unidos o nome Susan é muito comum e as pessoas que têm esse nome às vezes é chamado de Sue. Então, tá aí, vamos seguir nossa aulinha. Dentro das apresentações, né, existem as formas de tratamento que a gente pode usar. Aqui no Brasil a gente usa algumas. Por exemplo, senhor, senhora, né, dona. Como é que a gente faz isso em inglês? Esses titles, essas formas de tratamento. Temos algumas aqui. Mr., que é o MR, pontinho. A escrita está em vermelho, tá? Entre parênteses aí a gente tem a pronúncia, a maneira mais próxima de como a gente fala, certo? E em seguida a tradução em português. Então, MR pontinho seria o Mr., que é senhor em português. A pronúncia da segunda palavra é exatamente como está aí, Miss, que a gente até tem aqui no Brasil o concurso Miss, tal local, né? É o Miss Universo, que envolve o mundo todo. Então, é o quê? Aquelas moças, né, muito bonitas, que desfilam aí representando um povo ou um local. Então, nós temos esse Miss para mulher que é solteira, é o senhorita aqui para nós. Tá? Então, vejam que nos tratamentos em inglês, essas formas aqui, elas são específicas, tem uma condição ali que representa, diferente para nós, né? E para homem é só uma, para mulher tem 3 condições diferentes. Mr., para homem, Miss, senhorita, solteira. Esse MRS, pontinho, a pronúncia mais próxima é Mrs., que significa uma senhora casada. Nós temos o MS, pontinho, que a pronúncia é Miss, igual está aqui no parêntese, que indica senhorita, ou senhora, quando a pessoa não quer identificar qual é o seu estado civil, não quer declarar ou não é necessário. Vamos seguir, né, com essas curiosidades aí. Um outro ponto na apresentação, quando a gente faz nossa introduction, é perguntar the origin, a origem da pessoa. Então, de onde ela é? Nós temos uma das formas, né, uma das frases bem comuns, é essa bem aí colocada para vocês. Where are you from? Vou falar bem devagarzinho e um pouquinho depois mais rápido. Vão repetindo aí, tá? Where are you from? Mais rápido um pouco. Where are you from? Que quer dizer de onde você é. Eu quero saber a origem. Aí você pode responder com o país, você pode responder com a cidade, né? Entre outros locais. Exemplos. Eu vou falar isso e acredito que todos que estão aí. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. I'm from Japan. Então, esse aí é para quem é do Japão. I'm from the USA. O que é o USA? É a sigla para United States of America, certo? Então, quando vocês verem esse aí, the USA, é os Estados Unidos. Vejam que é o único que tem essa palavrinha aí antes. No geral, a gente diz I'm from e o local. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos de países que pode surgir para vocês.
Como que é país em inglês? Country. Exemplos de país em inglês. Spain, que é Espanha. Italy, ou Italy, que é Itália. Canada, tá bem claro, Canadá. China, a China. Germany, Alemanha. France, França. África. Portugal, Portugal. Então, vejam que são palavras cognatas, bem fácil de compreensão, dá para a gente associar aí com a nossa língua portuguesa. Seguindo. Um outro ponto, quando a gente está ali conhecendo pessoas, meeting people, é saber sobre ou falar sobre nossa age. O que é essa palavrinha age? Idade. Uma das maneiras mais utilizadas, a frase, né, mais utilizada é essa aí. How old are you? Então, aí entre parênteses sempre a pronúncia mais próxima do que pode aí ajudar a gente a treinar. Então, um pouco mais rápido. How old are you? O que é how old are you? Quantos anos você tem? E novamente, vejam mais uma vez aqui a expressão I'm. Esse I'm significa eu sou, eu estou, mas aqui vai ter o sentido de eu tenho, seria isso aqui para nós. Qual a idade aqui? Posso colocar um número, mas aí a gente não vai falar o número em português, a gente vai falar o número em inglês. E por isso eu trouxe aqui alguns números, numbers, de 10 a 15, porque vocês estão aí na faixa dessa idade aí, né? De 10, 11, 12 anos, mas eu coloquei até 15 anos. E eu acredito que muitos já saibam contar de 1 a 10, né? Mas vamos só memorizar um pouquinho, lembrar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Em seguida, 11, 12, 13, 14 and 15. E o 15. Aqui no exemplo eu tenho I'm 10 years old. Eu tenho 10 anos de idade. E essa parte que eu grifei aí, que eu marquei para vocês, porque ela é opcional. Eu posso dizer I'm 10, eu tenho 10 anos dessa forma, até o número, ou eu posso usar essa expressão years old. Eu só não posso ir até o years, tá? Eu tenho que usá-la completa se eu optar. Um próximo tópico que a gente fala aí nas apresentações entre pessoas é sobre o que a gente faz, our occupation, né? Nossa ocupação. Occupation, então pronuncia aí. Occupation, é assim que a gente fala. E eu trouxe um exemplo de frase. Existem várias maneiras que ao longo das nossas aulas, né, quanto mais a gente for avançando, a gente vai aprendendo novas formas por meio de nossas leituras em inglês. Como a gente já aprendeu a expressão what's your name, que é qual é seu, agora não vai ser o name, substituir por occupation, que é qual a sua ocupação, qual seria a sua profissão. Uma outra maneira de falar profissão, né, é job. Eu coloquei alguns exemplos de jobs, de profissões em inglês, que são muito próximas ou já conhecidas por nós. Exemplo, artist, doctor, engineer, que é engenheiro, doctor, médico, né, doutor, artista, né, lembrando aí as traduções, secretary, secretária, teacher, I'm a teacher, por exemplo, eu sou professora. Então, e vejam que serve para masculino e feminino, diferente do português que a gente costuma colocar em alguns casos, né, o O, o A para identificar masculino e feminino. Um exemplo, doutor, doutora, né, engenheiro, engenheira, tá? Então, uma forma da gente responder o que a gente faz, o que a gente é enquanto profissão, né, ocupação, é I'm a student. No caso, se eu perguntar para vocês, what's your occupation? Vocês vão responder, I'm a student. I'm, todas as frases que a gente aprendeu até agora para falar da gente, a gente usa esse I'm, que é eu sou, eu estou, né, ou eu tenho, no caso da idade, e aí a gente coloca a informação. Percebam que tem o an e o an, essas duas palavrinhas antes das profissões student e actor, né? Por quê? Então, no inglês é uma regra, uma condição, quando eu estiver falando em uma profissão no singular, eu tenho que colocar essa palavrinha an ou essa palavrinha an, que vai ser um assunto mais adiante, mas a gente percebe o quê? Que o student começa com uma consoante, um som de consoante. E actor, vogal. Então, seria basicamente essa diferença. I'm a student, eu sou um estudante. I'm an actor, eu sou um ator. Muito bem. Vamos seguir aí com nossas formas de apresentação. Agora chegou a
hora da gente treinar um pouquinho, de vocês ter o tempo de praticar, de assimilar os conhecimentos que foram debatidos aqui. E aí eu volto com a correção. Voltando agora para a gente fazer a correção das atividades, eu passei um texto, é o mesmo texto, com 5 questões, né? Na verdade, 4 questões sobre o texto e uma que a gente aí vai responder sobre nós mesmos, correto? Então, vamos a esse texto onde nós temos aqui essa pessoa, né? Que eu coloquei para representar o nosso texto. Ela diz assim, ela está se apresentando, viu, pessoal? Então, ela diz assim, Hi there! Olá, pessoal! I'm Miss Elizabeth Cooper. Some people come back. I'm American. I'm 25. I'm a teacher. Então, o que será que ela está falando? Hi there, eu já dei aqui a dica, que é oi, pessoal, foi um cumprimento que eu usei aqui com vocês ao iniciar a nossa aula. Question number 1. Então, a primeira questão, temos lá, de acordo com o texto, Elizabeth, opção A, é solteira, B, é casada, ou a gente não tem como saber isso pelo texto? O que vocês me dizem? O que eu falei sobre os titles, as formas de tratamento? Então, nós temos 3 para mulheres, Miss, Mrs. e Miss. Qual temos aqui? Miss, indica que ela é, o que você marcou? Vamos lá? Solteira, tá? Então, se ela se identificou como Miss Elizabeth Cooper, ela está dando um indício de que ela é uma pessoa solteira, uma senhorita aí solteira. Vamos à próxima. Na expressão aí, hi there, o que ela quer dizer? Que expressão é isso aí? É um cumprimento, greeting? Lembra que na aula anterior a gente estudou os greetings, os cumprimentos? Ou será que é se referindo a an occupation? Uma ocupação, uma profissão, or a title, uma forma de tratamento. Que opção você marcou? Vamos lá? Bora? Muito bem. Um cumprimento. Hi there. Oi, pessoal. Já tinha dado essa resposta, né? Então, vamos à question 3. What is Elizabeth's family name? O que quer dizer isso aí? Qual que é o nome de família da Elizabeth, ou seja, o sobrenome. O que nós temos aqui? Nome e o last name, o nome de família, certo? Que é o quê? Cooper. Muito bem. Vamos à nossa 4ª questão e última sobre o texto. Question 4. Complete, né? Então, para a gente completar com os dados, complete com os dados da nossa personagem. Nós temos que colocar o full name dela, o first name, o last name e o nickname. O que é que a gente está falando aqui? O nome completo. Já está aí, Elizabeth Cooper. A próxima resposta? First name, Elizabeth é o primeiro nome dela. O last name, Cooper, é o nome de família, sobrenome, último nome. E o nickname? É como ela diz ali, que gostam de chamar. Então, só para a gente fazer a leitura e a tradução aqui desse textinho, o que fala? Hi there, oi pessoal, I'm Miss Elizabeth Cooper, eu sou a senhorita Elizabeth Cooper. Some people call me Beth, então algumas pessoas me chamam de Beth. I'm American, eu sou americana, né, então dos Estados Unidos. I'm 25, ela tem 25 anos. I'm a teacher e é o quê? Professora. Muito bem. Vamos à nossa última questão. Aqui está a pessoa que vos fala. It's about me. Então, cada um aí na questão 5 vai falar sobre você. Talk about you. Então, vocês vão falar sobre vocês, assim como eu vou dar um exemplo aqui falando de mim. Então, cada um põe o seu full name. Meu exemplo. Full name, Paula Mariana Rocha Pereira. É o completed name, o nome todinho. Beleza? O first name, qual que é? Paula. O last name, Pereira. O nickname, já falei aqui, né? Paulette, Paulinha. O povo tem ultimamente chamado muito de Paulette. Tranquilo. Age, 43, né? 43 anos. Country, o que é country? Lembra lá que eu dei alguns exemplos de country? País, qual que é o nosso? O meu, de vocês aí? Brasil, é assim que pronuncia, viu? Brasil. E qual que é a escrita ali? Com Z. E a última, occupation, que é minha ocupação, minha profissão, my job.
Teacher, I'm a teacher, ok? Espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa língua, que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.